Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos aqui hoje com a Clarissa Gerhardt, que é médica alergologista e imunologista. A Clarissa é assistente voluntária do Ambulatório de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, membro do Departamento Científico de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. E a ideia com você aqui, Clarissa, é discutir a respeito das alergias alimentares. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disposição. Bom dia, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Ótimo. O que é a alergia alimentar? A alergia alimentar é uma reação imunológica que a gente tem quando entra em contato com determinada proteína, né? Que a gente tem uma sensibilização, proteína alimentar, e aí o nosso corpo vai produzir uma reação com mediadores imunológicos que vai produzir sintomas alérgicos, como urticária, edema, né? Que é o inchaço, pode dar algum vômito, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais e até outros, né, sintomas sistêmicos, quando a gente até culmina com um choque anafilático, que é a reação mais grave que a gente tem. Ótimo. E qual que é a diferença da alergia alimentar e da intolerância alimentar? Na alergia, a gente tem essa alteração imunológica, né, em contato com a proteína alergênica. Então, provoca uma reação sistêmica, ou seja, pode ser em qualquer região do corpo, né? São alterações que acontecem no nosso corpo como um todo. Já na intolerância, a gente vai ter uma alteração mais local, mais gastrointestinal, por alguma deficiência enzimática, né? Algum alimento que seja irritativo à nossa mucosa intestinal. Então, são reações mais locais, elas têm um fundo completamente diferente, né, da alergia alimentar, ela não produz um sintoma, uma resposta imunológica do nosso organismo, ela é uma resposta apenas local. Ótimo. Bom, e aí você já falou dos principais sinais clínicos da alergia alimentar, né, que podem ser, de alguma forma, leves, moderados ou graves. Então, tem pessoas que vão ter sintomas que não são tão perceptíveis, tem pessoas que vão ter, eventualmente, um choque anafilático, que é a reação mais grave que pode ter em relação a uma alergia, né? Isso. Essas pessoas que têm quadros mais leves, em que você percebe ali uma coceira, que você tem eventualmente algum quadro gastrointestinal, que uma coriza, alguma coisa a mais, mas que não é uma coisa que talvez impacte muito para ela. Ela pode ficar tranquila que ela tem um quadro alérgico leve ou ela corre risco de eventualmente em algum momento desenvolver um quadro bem mais grave ali? A alergia alimentar, geralmente ela é reprodutível. Os sintomas que a gente tem, a gente ingeriu determinado alimento, se a gente ingere novamente, a gente vai ter provavelmente os mesmos sintomas. Porém, ela é dose dependente. Então, tem pessoas que têm baixo limiar para alergia, então elas vão ingerir pequenas quantidades e já vão produzir aqueles sintomas. E tem pessoas que vão precisar ingerir altas quantidades daquela proteína para poder ter aqueles mesmos sintomas. Então, a gente precisa individualizar, né, avaliar caso a caso. Na maioria das vezes não é seguro, né, a pessoa ficar ingerindo o que ela tem alergia, ela precisa ter um acompanhamento. Outras vezes a gente faz até como tratamento de dessensibilização, mas tudo com acompanhamento médico. E aí a pessoa tem que ingerir uma pequena parte do que ela tem alergia, uma pequena quantidade, às vezes até diluído, para poder provocar uma tolerância do organismo àquela proteína. Mas tudo isso com acompanhamento médico. Sozinho, não é seguro que o paciente ingira determinado alimento que ele tenha algum sintoma ou não. E tome antialérgico, por exemplo, para... eu tenho um pouquinho de coceira, né, com determinado alimento, então eu vou tomar um antialérgico e não vou ter. Isso também não é recomendado, a gente não orienta que o paciente faça isso. A recomendação é realmente não ingerir até que ele tenha um acompanhamento com um especialista e tenha qualquer outra indicação diferente disso.
E, bom, as pessoas já nascem com a alergia alimentar ou elas desenvolvem ela ao longo da vida? Vamos pegar um exemplo. A pessoa ela pode, vamos dizer, comer amendoim, comer camarão, comer outros animais, outros tipos de alimentos que são frequentemente relacionados à alergia e em algum momento ela começa a desenvolver alergia ou não? Se ela tem alergia, ela sempre vai ter isso daí. A gente tem as duas coisas. A gente tem as pessoas que nascem já com a propensão alérgica, e aí, desde o início, elas já podem ter tido alguma sensibilização com aquela proteína alergênica através do leite materno, né? Ou outro contato, até mesmo através da pele, e quando ingere o alimento pela primeira vez, vai ter o sintoma alérgico, e essa alergia ela pode durar a vida toda ou melhorar com o crescimento. E a gente também tem o caso de pessoas que comeram determinado alimento a vida inteira e em uma determinada fase da vida começam a ter a alergia àquele alimento, né? Por alguma desregulação imunológica do nosso organismo, aquilo que a gente teria já uma propensão genética a ter, mas não se manifestava, começa a se manifestar e produzir uma nova alergia que a pessoa não tinha antes. Tá ótimo. Agora, existem alimentos que têm uma tendência maior a se desenvolver precocemente e outros que têm uma tendência a correr mais tardiamente. Existem alimentos que, por exemplo, o leite, né? Leite de vaca, a gente é uma alergia que a gente pode ver desde o início da vida, né? Pacientes, a gente tem dois tipos de alergia, né? Quem é alérgico sabe, tem a alergia IgE mediada, né? Que é aquela alergia imediata, que a gente vai ingerir ali a proteína alimentar e já vai ter os sintomas de tosse, urticária, edema, vômito imediatamente, e a gente tem a não IgE mediada, que produz sintomas mais tardiamente, geralmente mais gastrointestinais, mas também a gente tem outras manifestações mistas, né, como dermatite, esofagite. E o leite é um exemplo, ele pode aparecer nas IgEs não mediadas ao redor ali de 3 meses de idade, através de uma proctocolite, e na forma de IgE mediada também. A gente também tem crianças que utilizam fórmulas, né? Estavam antes com leite materno e de repente passa para a fórmula do leite de vaca e começa a manifestar a alergia. Outra alergia que a gente costuma ver também ao redor dos 6 meses na introdução alimentar, o ovo, né? Tem muitas crianças que comem pela primeira vez e tem algum sintoma alérgico e vai muitas vezes melhorando com o tempo, mas é uma proteína que a gente costuma ver também bastante frequente. Soja, trigo, né? Então tem alimentos mais frequentes, sim. Mas todos os alimentos podem causar alergias. Legal. Bom, e aí essas alergias elas costumam se combinar, ou seja, a pessoa tem alergia, por exemplo, ao glúten e tem alergia a peixe, por exemplo. Ou não, normalmente é uma coisa bem específica. Existem também as duas coisas. Geralmente a gente vê um alimento, né? A pessoa tem alergia ao leite, pronto, exclui o leite. Mas a gente também pode ver comumente ao leite, a soja, ao leite, o ovo, né? Ou soja e ovo. Podem ter, né, alergias combinadas também, né? Então, cada caso é um caso, realmente tem que individualizar. Outra coisa que acontece, a gente às vezes tem alergia a determinada proteína vegetal, que está presente em vários alimentos de origem vegetal. A gente tem proteínas da casca do alimento, da polpa do alimento, e aí a gente classifica muitas vezes aqueles grupos, né? Provavelmente esses grupos podem dar alergia nessa pessoa, então a gente tem que individualizar, testar e ver se o paciente vai ter ou não alergia também cruzada aos outros alimentos. Ótimo. Bom, e aí, eventualmente chega uma família com uma criança, fala que comeu, teve alguma reação. Como é que você vai conduzir essa investigação para, de fato, fechar o diagnóstico da alergia do paciente? Isso vai depender muito, né, qual é o alimento, qual foi o tipo de alergia,
quanto tempo depois de ingerir o alimento que a pessoa apresentou os sintomas. E aí, dependendo com a compatibilidade da história clínica, a gente vai ter condutas diferentes para cada caso. Tem casos que a gente simplesmente vai fazer uma exclusão temporária daquele alimento e depois retestar com doses mais baixas, né, para ver se a pessoa já melhorou da alergia, né, já passou aquela alergia transitória. Tem casos que a gente vai testar, a gente vai fazer o prick test ou fazer uma IgE específica, vai confirmar o diagnóstico e aí, dependendo do mecanismo, né, a gente vai fazer um período de exclusão, depois a gente vai fazer um teste de provocação oral mais pra frente, depois de uns 6 meses, ver como que tá essa alergia. Às vezes o paciente vai tolerar esse alimento de outra forma, por exemplo, a forma crua ele não tolera, vai produzir sintomas de alergia, mas a forma cozida, menos alergênica, ele pode tolerar. Então, a gente vai introduzir esse alimento na forma cozida, em doses menores, fazer diariamente, até o paciente ficar mais tolerante e depois a gente retestar a forma crua. Então, cada caso de alergia alimentar é individualizado, depende muito do alimento, do mecanismo de ação da alergia e não tem uma resposta única para essa pergunta. Legal. Bom, e aí o primeiro passo, uma vez que você fechou um diagnóstico, é tentar tirar aquele alimento da alimentação, evitar a exposição ao alergeno, a não ser de uma forma que seja bem controlada em certos pacientes, de uma forma bem controlada, né? Mas a grande questão é que muitas vezes é difícil, né, você excluir completamente um alimento, né? E muitas vezes o que se tem na alergia é que pequenos resquícios de alimento já podem ser suficientes para causar uma reação, às vezes grave. Então, é uma pessoa que está na cozinha, manipulou um alimento para fazer outro, e aí você não está comendo amendoim, mas eventualmente você pode ter a proteína do amendoim ali, né? Sim. Como é que funciona isso? Como é que você vai evitar esse tipo de situação? Nesse caso, né, é um tipo de alergia mais grave, né? A gente tem um baixo limiar, então a pessoa muitas vezes não tolera nem traços do alimento. Então a gente tem que ter muita rigorosidade no manuseio, né? De ter reação cruzada, às vezes, de você colocar um amendoim, por exemplo, junto com outros nuts, né? Pode ter uma contaminação. Panelas que foram utilizadas, utensílios, a gente tem que estar muito atento para não ter tido contato com nada alergênico para esse paciente. Restaurante, né, tem que sempre perguntar, se comunicar, ver realmente que não tem nenhum risco, porque para esses tipos de paciente com baixo limiar e alergia grave, eles precisam ter uma prescrição de ação no caso de algum contato com esse alimento. Então, a gente chama de prescrição de emergência, né? Que são medicações que o paciente deve portar com ele, caso ele tenha essa exposição, para não correr o risco de ficar grave e chegar a ter um choque anafilático. Então, a gente orienta bem esse paciente, né, para tentar ao máximo não consumir alimentos fora de casa, festas, né? Às vezes precisa levar o seu próprio alimento. E caso haja exposição, a gente orienta o que fazer, dependendo dos sintomas, como utilizar as medicações e nunca andar sem elas, porque é um risco de vida mesmo, né, para essas pessoas. Ótimo. Bom, e aí vale lembrar que não adianta a pessoa carregar uma caneta se não tiver quem usar ela, né? Porque se a pessoa está numa reação grave, muitas vezes ela não vai ter essa capacidade. Enfim, aí tem que ter alguém treinado, ou pelo menos as pessoas próximas orientadas ao que fazer numa situação como essa. Sim, por exemplo, a caneta de adrenalina, né? O paciente, quando a gente recomenda, né, que utilize, a gente precisa dar essa orientação. E, por exemplo, se é uma criança, precisa que um adulto esteja presente para segurar a criança, né, aplicar a caneta de adrenalina no vasto lateral da coxa, pode ser aplicada mesmo através de roupa, não precisa tirar a roupa.
e deixar ela pressionada por alguns segundos, né? Hoje em dia a gente fala até pelo menos 3 segundos, a gente ouve o clique muitas vezes, dependendo do fabricante da caneta. E aí a gente orienta, né, os sintomas também, né? Se o paciente está apresentando reação que acometem pelo menos dois sistemas, né? Igual, eu comecei com uma tosse e uma coceira no corpo. São sintomas leves, mas a história já é de um paciente que tem história de choque anafilático. Então, ele vai evoluir para uma anafilaxia. Então, a gente já previne. A adrenalina, ela é o tratamento de escolha nesses casos. E não fazer antialérgico e depois corticóide, porque a gente está atrasando o tratamento, né, desse paciente. E até mesmo mascarando um possível choque anafilático que possa ocorrer eventualmente. Então, tudo isso tem que ser muito bem orientado para o paciente não correr risco de vida. Um adulto, muitas vezes, ele consegue já entender o que ele tem, né, de sintomas e ele mesmo aplicar a caneta, mas a criança tem que ser orientado na escola, tem que ser orientado aos cuidadores, né, e fazendo essa medida salva vidas mesmo. Tá ótimo. Agora, toda criança que tem uma alergia alimentar precisa ter uma caneta como essa? Ou de fato é uma coisa, olha, aquela criança que teve reações mais leves, tudo isso daí, você não gera esse tipo de preocupação? Quando a criança tem reações mais leves, ela não necessariamente precisa ter essa caneta, porque, como eu expliquei, né, geralmente as reações, elas são reprodutíveis. É uma criança que teve uma coceira quando ingeriu uma castanha, né? A gente vai falar assim, olha, não vai ingerir tudo, evita, mas pode ter uma reação cruzada, né? Às vezes comer um alimento que tinha ali, teve contato, e no máximo vai acontecer dela ter uma coceira novamente. Então, é uma reação que a gente vai contornar com um anti-histamínico, ou muitas vezes melhora sozinho, sem medicação. Não vai ser uma criança que a gente vai recomendar ter essa caneta de adrenalina. A gente recomenda para os casos de história de choque anafilático mesmo. Tá, e vamos dizer, não só a caneta, mas mesmo a restrição ambiental também, né? Quer dizer, se é uma criança que talvez ela, olha, não deve consumir deliberadamente aquele alimento, mas também se tiver algum grauzinho de contaminação ali, não é um problema para ela. Não. Inclusive, até faz parte do tratamento, né? A gente induzir aquela tolerância através de um pouco de contato diário do alimento que a pessoa tenha, que a criança tem alergia, para indução de melhora dos sintomas. Então, realmente, não vão ser todos os casos que a gente vai falar, evite completamente aquele alimento, né? Cada caso é um caso. Nos casos de alergia grave, sim, aí não tem jeito, até os traços precisam ser evitados. Mas nos casos leves, não. Aí a gente pode manejar um pouco. A gente vai evitar essa exposição da criança, por exemplo, sem supervisão, né? Eu estou longe de casa, com outros cuidadores que não estão acostumados. Então a gente evita, mas muitas vezes pode fazer o tratamento, fazer parte do tratamento de indução de tolerância. A gente sempre recomenda com um adulto responsável por perto. Ótimo. Bom, a gente pegou aqui dois extremos, né? O choque anafilático e uma pessoa que tem uma reaçãozinha, uma coceira, alguma coisa, mas que não vai interferir em nada para ela. Obviamente que em qualquer ponto no meio do caminho você vai ter reações, né? Então, não é ou é leve ou é grave, né? Isso, a gente tem as reações moderadas também. Exato. E mesmo do leve para o moderado para o grave também vai aumentando e a gente não tem ali um ponto de corte, né? Qual que é o momento que você fala que aquela família deve estar alertada e falar, olha, esse é o momento de procurar um atendimento médico de emergência? Quando a família não tem essa prescrição de emergência, ela apresentando alteração de dois sistemas, ou que a gente chama, né, de dois tipos de sistemas do corpo, que a gente fala, o sistema respiratório, ou gastrointestinal, ou pele, ou quando a gente tem alguma alteração cardiovascular, né, hipotensão, quando a gente tem tontura, perda de consciência. Nesses casos, o paciente ele tem que ir imediatamente para um serviço de emergência para receber a adrenalina no local.
Tá. Mas se o paciente está consciente, se ele está orientado, se ele tem a prescrição de emergência e as medicações em mãos e ele consegue utilizá-la, ele não necessariamente precisa ir para algum serviço de emergência. Ele pode entrar em contato com o médico que acompanha, fazer as orientações do que foi prescrito e ele mesmo consegue manejar a crise alérgica em casa mesmo, onde ele estiver. Mas vamos pegar aquela criança que está com uma crise moderada, né? Então já está tendo ali um sintoma gastrointestinal, teve uma reação cutânea. Ele tende a permanecer nesse nível e melhorando aos poucos, claro, usando o tratamento aí indicado, né? Ou ele pode começar com um quadro, vamos dizer, leve, moderado e depois evoluir com a piora súbita. Ele pode começar com leve, moderado e evoluir para piora. Porém, se ele tiver com a prescrição de emergência em mãos e fizer a medicação desde o início, provavelmente ele não vai evoluir para piora, ele vai evoluir para melhora. Agora, no caso dele não ter, aí a gente já teve acometimento de dois sistemas, igual você explicou, urticária e gastrointestinal. Não está com a prescrição, hospital. Na mesma hora que você vê isso, tem que levar para o hospital o mais próximo possível. Legal. Vacina antialérgica ou imunoterapia, quer dizer, o que é e quando que ela é indicada na alergia alimentar? A gente faz esse tratamento, né? Tem vários nomes, vacina antialérgica, imunoterapia oral, dessensibilização, através do próprio alimento que a pessoa tem alergia. Então, a gente vai identificar qual é o limiar de alergia desse paciente, o que ele tolera, o que ele não tolera, se ele tolera alimento cozido, processado, se ele tolera só, se ele não tolera, se ele tolera só cru ou não. Então, a gente tem que detectar a quantidade que ele tolera, o tipo de alimento, né, a forma de processamento, e a gente vai induzir a aquisição de tolerância através da ingestão diária dessa proteína, que pode se iniciar de forma diluída no início, controlada pelo médico, a gente interna em um hospital dia, faz supervisionado durante horas seguidas, e aí a gente vai induzindo a tolerância, semanalmente a gente vai aumentando aquela dose e acompanhar o paciente de perto, né, para caso de possíveis reações, a gente fazer essa orientação da prescrição de emergência em casa, a gente se mantém à disposição para poder tratar qualquer possível reação. E a gente tem os casos menos graves que a gente começa com o próprio alimento mesmo in natura, né? Às vezes a gente começa de uma forma mais processada, vai dando ali por meses aquela forma mais processada, depois a gente vai para uma forma menos processada, menos cozida, e aí assim por diante, até o paciente tolerar mesmo a forma mais in natura daquele alimento. Tá ótimo. Bom, e aí obviamente que isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem orientada, né, para evitar que aquilo lá esteja mais causando dano do que ajudando. Não é porque você tem uma alergia, né, então vamos começar a dar isso daí para a criança ou tomar Não, ou não. negligenciar aquilo, né? Hoje em dia a gente tem protocolos que minimizam o risco de reação. A gente pode fazer essa dessensibilização, esse tratamento, acompanhado de algum imunobiológico, né? Por exemplo, o omalizumab, que é o Xolair, é um anti-IgE. Então, ele faz com que a gente minimize, né, o risco de reação. A gente não vai produzir a reação alérgica tão facilmente em contato com o alérgeno. A gente também tem que minimizar os cofatores, né? Tem fatores que a gente orienta para o paciente que se eles tiverem com a determinada coisa durante o tratamento, tem maior risco de reação, que é, por exemplo, uma infecção, né? Um paciente com febre, o sistema imunológico ele vai estar mais debilitado, então o limiar de alergia ele diminui. Então, nesses dias, né, que o paciente precisa comunicar ao médico, a gente vai ou parar o tratamento ou reduzir a dose do alimento. Alguns outros cofatores, noites mal dormidas é um cofator, né? A gente altera o nosso sistema imunológico com noites mal dormidas, então a gente também precisa estar atento a isso. Jejum prolongado é um cofator. Exercício físico extenuante. Então, a gente tem que dar várias orientações para o paciente
porque dependendo do nosso estado imunológico naquele dia, a gente tem mais chance ou não de ter reação. Tá. Bom, e essa exposição gradativa, o tratamento mais direto, formal, com a imunoterapia, isso ele é indicado nos casos leves, nos casos mais graves, em todos os pacientes? A gente tenta induzir a tolerância em todos os pacientes, mas existem casos muito, muito graves que muitas vezes eles não vão ter esse sucesso. E a gente precisa deixar isso bem claro para o paciente. Tem casos, por exemplo, que a gente faz uma indução de tolerância parcial. A gente consegue fazer com que o paciente ingira uma parte, um pouco daquele alimento, ou pelo menos a forma processada dele, e isso já melhora muito a qualidade de vida dele. Porém, tem um risco, né? Alguns pacientes podem desenvolver, com esse tratamento de dessensibilização oral, esofagite eosinofílica. E isso é um risco descrito na literatura e que a gente vê também em hospital universitário bastante. E a gente precisa deixar isso bem claro para o paciente, para a família, e a decisão de fazer esse tratamento é sempre compartilhada, explicando os riscos e benefícios. Tá ótimo. Bom, e qual que é o prognóstico de médio e de longo prazo na alergia alimentar? Isso também vai depender do tipo de alergia alimentar e de qual alimento que é, né? Por exemplo, nas alergias não IgE-mediadas ao leite, a gente tem alguns prognósticos, né? A proctocolite, o paciente ele vai ter ali ao redor de 3 meses de idade, vai melhorar ao redor do primeiro ano. Temos a enterocolite, que é de 2 a 9 meses, também vai melhorar mais cedo. A FPAS, que já é uma alergia não IgE-mediada mais grave, mas também ela é mais na primeira infância, e vai depender um pouco do tipo de alergia. Nas alergias IgE-mediadas, que são as mais comumente que a gente conhece, como alergia ao leite, ovo, soja, que vai produzir aqueles sintomas de urticária, né, de falta de ar, vômito, anafilaxia. No leite, por exemplo, a gente costuma ter uma melhora gradual entre 1 a 5 anos de idade, né? O de ovo é um pouco mais tardio, entre 2 e 6 anos. A gente tem descrição de pacientes que melhoram mais tardiamente ainda, com 10 anos. Isso varia de alimento para alimento. A tendência é ir melhorando. A grande maioria dos pacientes melhoram no primeiro ano de idade, eles vão tendo exposições graduais com que eles têm alergia, né, e vão melhorando ali ao redor do primeiro, segundo ano de idade. E a gente tem pacientes que ficam crônicos e não melhoram. E aí esses pacientes sim têm a indicação de fazer uma dessensibilização mais para frente. Ótimo. E vamos pegar, muito comum de pegar crianças, tipo, tem alergia ao camarão. E aí simplesmente exclui o camarão da dieta, tudo bem, não é algo que para a maioria das pessoas é um grande problema, né? Mas aí daqui a 10 anos tem alergia ao camarão, né? Em que momento que é aquela hora daquela criança parar e falar, olha, não, talvez vamos testar de novo, talvez isso aí não esteja mais tão ruim? A gente precisa avaliar a rotina, né, dessa criança, da família, se o camarão é um alimento que faz parte da família, da rotina da família constantemente ou não. Geralmente o recomendado é testar uma vez ao ano, mas a gente sempre faz exames de sensibilização antes do teste de provocação oral para ter uma noção de como que está, né, a sensibilização do paciente. Quando a gente tem uma IgE específica ou um prick teste negativo, dá um pouquinho mais de segurança para a gente fazer um teste de provocação oral para verificar como está a tolerância do paciente para aquele alimento. E mesmo positivo, a gente tem que averiguar se o paciente teve história de algum escape, né? Entrou em contato, teve algum sintoma, nem que seja até mesmo contato de tópico ou respiratório. Às vezes estava num ambiente que estava fritando um camarão. A gente tem história de paciente que só de ter o alérgeno no ambiente já tem a reação. Então, o paciente não tem nenhuma, ou teve uma história de escape e não teve reação, né? Teve contato com o alimento de alguma forma diferente, não teve reação, um exame mais propício à alergia mais leve. Então, a gente faz o teste para ver. E aí vai depender, se o paciente tem vontade de voltar a comer aquele alimento, a família tem uma
frequência alta, né, de exposição para aquele alimento, aí a gente recomenda que esse exame pode ser feito anual, individualizado de pessoa para pessoa. E tem casos de pessoas que não ligam, né? Ou então o sintoma foi grave, ele não tem interesse em voltar a comer e fica sem comer. E a gente, se é uma decisão do paciente, né? A gente respeita e vive sem comer o alimento. Mas para cada caso a gente precisa individualizar. A gente tem casos de alergia leve, por exemplo, que o paciente teve só uma coceirinha na língua com camarão. Então, vamos voltar aos pouquinhos, né? Vamos retestar, vamos dar aos pouquinhos diariamente. Ele vai voltando. Legal. Bom, Clarissa, acho que deu para entender até aqui um pouco os aspectos gerais da alergia alimentar, né? Obviamente, você falou isso em vários momentos. É muito individualizado, né? Não só a pessoa é individualizada, mas é muito diferente de falar de alergia ao leite de vaca ou alergia a camarão ou alergia a uma doença celíaca, por exemplo, né? Sim. Aí é uma questão que a gente vai ter que estar tratando aí cada condição, cada doença específica, mas acho que um geral de como que é abordado a alergia alimentar, acho que ficou bem claro até aqui, né? Que bom. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, né? E fico à disposição para mais entrevistas, né? Pra, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento também, podem entrar em contato que a gente pode esclarecer. Legal. Obrigado mais uma vez, Clarissa, e vamos nos Eu falando, que então. agradeço. Obrigada a você.